वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भवापवर्ग भमतः यदा भवेज्जनस्य तर्हि अच्युतसमागम
Satsangamajari tadaiva sadgatu paravarisi tai jayati rati Bhavapavarga bhamataho jada bhave janasutarihi Achyuta satsamagam Satsangamajari tadaiva sadgatu paravarisi tai jayati rati Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: que nós vamos abandonar este mundo material muito em breve. Nós vamos deixar este mundo material em breve. Então, nesta vida curta que nós temos, sob o abrigo de um mesmo Ashaya Tattva Vigraha, um mesmo Guru Tattva, nós devemos dedicar a nossa vida para Krishna Seva, Guru Seva. A vida é muito curta, a qualquer momento nós podemos ir embora. Srila Sanatana Goswami Pada é o Sambandha Tattva Acharya. Então, nós temos que tomar abrigo nos pés de lótus de Sanatana Goswami e com muita atenção devemos tentar entender o que é Bhakti, o que não é Bhakti, o que é Bhaktinodara, o que não é Bhaktinodara. Vocês têm que entender tudo isso. Na verdade, no Chaitanya Charitamrita nós vemos que Bhagavad Bhakti is the most vital factor without which we are beggar. Bhagavad Bhakti é o fator mais importante da nossa vida. Sem isso, nós somos como mendigos. Sri Krishna Chaitanya estava ali implorando para Bhagavan: me dê Bhakti, me dê devoção. E repetidamente estamos ouvindo: Sadhu Sangha Sarva Saste Koi, Lavamatto Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoi. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, ambos escreveram no comentário a este verso que, a partir da associação com os devotos, nós podemos alcançar até mesmo Krishna Prema. Então, enquanto nós estamos viajando pelos 14 sistemas planetários, dia após dia, nascimento após nascimento, estamos viajando por diferentes úteros. So, Brahmanda Brahmide Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Ratha Biji. Bhakti is not a matter of joke. Então, Bhakti não é uma brincadeira. Nem todos podem alcançar Bhakti, mas podem alcançar. Tem algumas condições. Não é que ninguém possa alcançar. Todas as divas podem alcançar, mas não conseguem porque tem algum problema. E é por isso que eles não alcançam. O que é bhajana? O que é bhakti? Ou seja, quando você está fazendo algo para a satisfação plena de Bhagavan, isto é Bhakti. Se você está fazendo algo para a satisfação plena de Bhagavan, isto é Bhakti. Bhagavan Dasya, ou seja, servidão a Deus, isto é Bhakti. Alguém faz a pergunta: as almas condicionadas, elas têm alguma liberdade, algum livre-arbítrio, e elas podem usar essa liberdade positivamente ou negativamente.
elas podem usar seu livre-arbítrio de maneira apropriada ou inapropriada. Então alguém me pergunta, é pela inspiração de Bhagavan? Alguém me pergunta, né, falam assim, que as divas, elas têm uma liberdade e podem usar isto perfeitamente ou não. E tudo isso é pela vontade de Bhagavan? As pessoas perguntam para Prabhupada, e Prabhupada respondeu. Prabhupada falou, se é realmente pela inspiração direta de Bhagavan, então seria uma atividade devocional, mas nem sempre este é o caso. Bhagavad Visruti. We forget Krishna Bhuli, Saiji Vanadi Bahirmu, Atvaib Mayatare Daikan Sansari. So Bhagavad Visruti, if it is at all by the inspiration of Bhagavan, então, se realmente as nossas ações forem para a satisfação de Bhagavan, then there is no question of Bhagavad Visruti. They cannot forget Bhagavan. Então as divas vão agir a todo momento se lembrando de Bhagavan. E o devoto pergunta, sempre nós, o devoto falou, a gente ouviu que tudo acontece conforme a vontade de Bhagavan, que sem o desejo de Bhagavan, nem mesmo uma folha numa árvore não balança, não pode cair. Nós ouvimos que sem o desejo de Bhagavan, nem mesmo uma folha pode cair de uma árvore. Então, como é possível? Qual é o Siddhanta? E Prabhupada deu um exemplo. Jiveto yo mukti pade shodai bhag. Those who are qualified to get rid of this material world, aqueles que são qualificados para superar este mundo material, eles estão sempre pensando no plano positivo, no plano do bhajana. Aqueles que são qualificados para sair da armadilha de Maya, eles estão sempre pensando que eles não devem encontrar nenhuma falha em Bhagavan, em qualquer situação que aconteça em suas vidas, né? Se alguma coisa é feita por Maya, Bhagavan está por trás disso também, não é? Também eu estava falando do caso de Duryodhana, e Duryodhana falou no campo de batalha, estava deitado, estava com a perna quebrada e caído, e lá Duryodhana falou, Prabhiti janami adharmam nachame nibritvi tayarisi sahidi stiteno jatha nijukto smita karomi. Duryodhana disse, eu sei qual é o Dharma, mas eu não sinto nenhuma atração, nenhum gosto. E eu sei o que é adharma, o que é errado, mas eu não consigo evitar de fazer essas ações erradas. Então, tudo, direta ou indiretamente, ou seja, quando é indiretamente, é porque Maya está agindo. Então, na verdade, só existe um Tattva, Advaita Tattva. E se a gente puder ver que a outra Tattva está sob o domínio de Achintya Bheda Bheda Tattva. Isso é o que significa unidade em diversidade. Então, para ser franco,
né? Duryodhana é controlado por Maya, então indiretamente também é controlado por Bhagavan. Então Prabhupada está dando este exemplo. Aqueles que são qualificados para superar a armadilha de Maya, eles têm essa concepção que Bhagavan está sempre fazendo o bem para nós. Pode ser que pareça mal o que acontece, mas eles veem que tudo é para nossos bons auspícios. Tudo. Mesmo essa epidemia que está vindo tem alguma razão e a gente não sabe, a gente não consegue entender, mas tem uma razão. Bhagavan é repleto de toda a bem-aventurança e nós não podemos culpá-lo por ver falhas aparentes. Se houver uma falta de humor de serviço, então nós nunca conseguiríamos sair de Maya. Aquelas divas first preference given, Krishnanam, all and other things, everything related to Krishna Bhakti. Krishna Namadi, Krishna Seva, Krishna Nam, all, everything, whatever we are doing, Seva Archan, whatever, Parikram, anything, Krishna Namadi, what is related with Krishna, cannot get manifested before me. Atah Krishna Namadi no bhavet grajyam indvai. Our sense organ cannot accept it. Provided all our sense organ, they are active, giving response in favor of Krishna Bhajan, then we can understand. We can realize Krishna Nam, the sweetness. Somente quando os nossos órgãos são favoráveis ao serviço a Bhagavan é que a gente pode entender Krishna Nam, Krishna Dham, todas as coisas relacionadas a Krishna. Sempre que os nossos sentidos estão voltados favoravelmente para Krishna, a gente pode entender tudo relacionado a Krishna, Nama, Dhamma. Do contrário, não é possível. Se não houver humor de serviço, nunca conseguiremos ficar livres de Maya. O que dizer de prestar serviço a Krishna? Então, se a gente puder responder ao chamado de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, responder positivamente com humor de serviço, então nós vamos sentir atração por Krishna Nam, Krishna Dham. Mas agora, se vemos tantas situações opostas, adversas, o que nós podemos fazer? Dia após dia, nós estamos insatisfeitos com essa realidade. Então veja, as pessoas vão se associar com pessoas que são semelhantes a elas. Elas não me aprovam. Preste atenção. Elas não me apoiam. Elas vão aprovar pessoas que são iguais a elas. É por isso que o Niti Shastra diz: Murkhascha murkhai sudhiyo sudhivi samanasila vasaneshu saksham mriga mrigai sangamam anubrajanti gavascha govis turagas turangai murkhascha murkhai sudhiyo sudhivi samanasila vasaneshu saksham. No Bhagavatam tem um sloka similar. Rajastama prakatayo samasila bhajanti bhai. Same slope we can find in different mood. É o mesmo
É o mesmo sloka num humor um pouco diferente. De acordo com a natureza da pessoa, se ela está em Sattva, Raja ou Tamaguna, ela escolhe a sua associação. É por isso que as pessoas não gostam de mim. Um cervo vai se associar com outro cervo. Uma vaca vai se associar com outra vaca. Um cavalo vai se associar com outro cavalo. Um homem tolo vai se associar com outro homem tolo. E aqueles que são eruditos, panditas, claro, eles vão se associar com outros panditas. Porque a amizade pode ser construída dessa maneira. Então, agora, nós vamos falar sobre o Brihad Bhagavatamrita. O verso que eu comecei, eu posso voltar a explicá-lo. Na semana passada, eu estava falando sobre Jayati Jayati Krishna Prema Bhaktir Jadangre Nikhilo Nigamatatyam Guru Magyaya Muktihi Bhajati Saranakama Vaishnavais Tajamana Japo Jajano Tapasya Nyasa Nishtam Vihayo. What is the meaning? Qual o significado? Mukti always. Mukti, a libertação. Guru Vaishnava estão sempre evitando Mukti, a libertação. Nós sabemos que há aqueles 4 objetivos da vida humana, Purusharthas, ou seja, Dharma, Artha, Kama e Moksha. E Mukti significa ficar livre de qualquer sofrimento. Mas, de acordo com o nosso Gaudiya Siddhanta, nós entendemos que se eu for sofrer, se eu passar algum perigo por causa do seu serviço, ainda assim eu vou fazê-lo. Qualquer quantidade de problemas que vier na minha vida, para servi-lo, é bem-vindo. Eu vou aceitar sempre. Então, Guru Vaishnava sempre evita o Mukti. E esta mesma Mukti ela considera que japa, austeridades, seguir todos os deveres do Varnashram, Mukti está além de todas essas coisas descritas nos Vedas, mas essa mesma Mukti se abriga nos pés de lótus de Krishna, nos pés de lótus de Bhakti também. Então, de toda maneira, Guru Vaishnava evita um Mukti e estão evitando todos esses outros dharmas de japa, tapa, varnashrama e vão se refugiar em Bhakti, aos pés de lótus de Krishna.
Except Krishna Bhakti I am a beggar. Das kori beton more deho prem dhan. Krishna Bhakti prem dhan. Mahaprabhu asking, assim como eu estava falando alguns minutos atrás, sem Bhakti eu sou um mendigo. Chaitanya Mahaprabhu disse, além de Prema Bhakti eu não tenho nada. Então a própria Mukti se refugia aos pés de Bhakti. Dessa maneira, Sanatana Goswami gradualmente está estabelecendo as glórias de Chaitanya Mahaprabhu, do Panchatattva, depois do Dham, de Vrindavana Dham, depois do Jamuna, depois de Govardhan, e agora ele vai glorificar Bhakti, Prema Bhakti. Então ele fala duas vezes, Jayati, Jayati, ou seja, para enfatizar, para nos fazer entender a gravidade ou seja, o poder, a profundidade de Prema Bhakti, ele fala duas vezes. Jayati, Jayati, Krishna Prema Bhaktir, Jadangri Nikhila Nigama Tatyam Nigudama Gudamagya Mukti. Jayati, Jayati, Krishna Prema Bhaktir, Jadangri Nikhila Nigama Tatyam Gudamagya Mukti. Bhajati Sarana Kama Vaishnavai Stajyamana Japo Jajano Tapasha Nyasa Nishtam Vihayo. This way, Jayati, Jayati, two times speaking. Dessa maneira, ele fala duas vezes, Jayati, Jayati, para nos mostrar a profundidade de Prema Bhakti. Usualmente, esses quatro objetivos da vida humana, Dharma, Artha, Kama, Moksha, é o que as pessoas estão ocupadas, ou nem mesmo Moksha. Um homem, por exemplo, como Hiranyakashipu, está ocupado somente com Artha, ou seja, dinheiro, e Kama, os desejos sensoriais. Então nós vemos no Chaitanya Charitamrita que esses quatro objetivos, Artha, Kama, Dharma e Moksha, todos nós estamos em ignorância. É por isso que nós nos abrigamos nesses quatro objetivos. O segundo sloka. Dharmo prajito kaittava atro Dharmaniswaram nirmasarananda. So naturally, Bhagavad Dharma and the final outcome of Bhagavad Dharma is Krishna Prema. Então, naturalmente, o objetivo último do Bhagavata Dharma é Krishna Prema. E nem todos podem seguir Bhagavata Dharma de maneira apropriada. As pessoas vão cometer alguns erros. Então, especialmente aqueles que são Nishkinchan, ou seja, têm um coração puro, livre de inveja, não tem nenhum desejo pessoal, não tem nenhuma duplicidade. Estou falando sobre o Dharma. Na verdade, existem vários tipos de Dharma. Um Dharma com o corpo, Dharma com a sociedade, Dharma familiar. Mas nós estamos falando de Dharma Pradito. Pradito significa o quê? Srila Sridhar Goswami Pada escreveu. Pro shabdena moksha vancha upi nirastikritaha. So moksha vancha totally wiped off. It is thrown out. Yes, a Jnani Pradasam Udabhasya, Brahma speaking. I can never take help of Jnana. Jnana means Mayavadi Jnana. Bhakti. Prodito significa que ele está superando esse plano, qualquer desejo, por libertação.
Ou seja, o próprio Brahma rejeitou o Jnana. Ou seja, se eu quiser aplicar o meu cérebro sem Bhakti, isso é Mayavada. Então Brahma rejeitou completamente o Jnana. Prabhupada explicou o significado de Namaha. Na significa não e Ma está referindo a mim, ou seja, estou eliminando o meu falso ego. Namaha significa render-se aos pés de lótus de Guru Padma, de Bhagavan. Namaha significa transcender o falso ego. É o significado que Prabhupada nos dá. Ou seja, Namaha, né? Apagar qualquer falso ego. Então, ele diz, né, que antes eu queria usar o meu cérebro para entender as coisas. Mas agora, eu apenas quero ouvir Harikatha da boca de lótus dos devotos. Quero ouvir Harikatha com plena submissão da boca de lótus de Guru Vaishnava. Jivanti sanmukhoritam bhavadiya vartam sthane sthita sutigatam tanumag manovir kai man bhakya. If you are going to pay dandavat, if you are not going to use your body, e se eu for prestar dandavat, mas não engajar meu corpo, minha mente, minhas palavras, então essa minha rendição não é total, ela não é bem sucedida. Ele diz, eu quero ficar. E onde você quer ficar? Quero ficar diante de Guru Vaishnava. Então eu quero ficar diante de devotos puros, eles podem falar Harikatha e eu posso ouvir. Quero ficar na frente dos sadhus. E enquanto ouço Harikatha, eu posso me render por meio de corpo, palavras e mente. Posso me render completamente. Dessa maneira eu quero viver a minha vida. Esta é a condição. About moksha, it is written Chaturvarga. Agyan Tamir Nam Kuhiya Kaitap. It is Kitab. Kitab means cheating propensity. Então, ele está dizendo que Dharma, Artha, Kama e Moksha são propensões enganosas. Out of those, Dharma Moksha Vanja. Moksha Vanja is the topmost. E dentro dessas quatro, moksha é a mais elevada. Mesmo assim, um devoto nunca pensa em moksha. O devoto sempre quer serviço eterno. Ou seja, moksha é a maior das propensões enganosas.
Porque em moksha não há nenhum traço de devoção, não é possível ter nenhum traço de devoção. Então, agora, por que mukti está se refugiando aos pés de lótus de Bhakti? Bhajati sarana kama vaishnavais tyajyamana japo jajano tapasya nyasa nishtham vihayo. Why mukti going to take shelter of Krishna Prem Bhakti? Por que é que mukti está se abrigando em Krishna Prema Bhakti? Qual é a razão? Actually, all jivas, Na verdade, todas as divas, by Sarup, they are Krishnadas, everybody knows. a sua Swarupa, a sua identidade eterna, elas são servas eternas de Krishna. Mas as pessoas não conseguem sentir isso. Nós podemos nos lembrar, mas nós não podemos perceber isso de coração. Então, embora por sua Swarupa, por sua identidade eterna, elas sejam servas eternas de Krishna, mesmo assim, por toda a eternidade, elas estão esquecidas de Krishna. Dessa maneira, elas estão nessa condição, condicionada, presa à Maya. E essa prisão, esse cativeiro também é eterno. Quando começou, a gente não sabe. É por isso que o significado comum, né, de mukti é dizer quando a diva pode sair da armadilha de Maya. Esse é o significado geral de mukti. Sanatana Gosai está escrevendo no comentário que, né, embora a gente saiba que a diva, né, a gente sabe que a causa da diva estar no cativeiro é que ela esqueceu de Krishna. Mas é possível cortar, eliminar este cativeiro. A Bada Diva, a diva condicionada, está sempre pensando nos benefícios pessoais dela, ou seja, nos desejos pessoais dela, em Dharma, Artha, Kama, Moksha. E Rupa Goswami falou este verso, a definição de Bhakti. O primeiro ponto é Anabilashita Shunyam. Anabilasna, sem Anabilash. Né? Rupa Goswami Pad quis nos mostrar que é necessário apagar, ou seja, eliminar a causa raiz, né? Anabilashita Shunyam, ou seja, sem Anabilash. E ele falou Jnana Karmadi Anavritam. Ou seja, a gente pode aceitar estes elementos quando eles forem a favor de Bhakti. Por isso que ele não falou Shunyam, sem. Então a gente está fazendo Archana, ou seja, adoração de deidade, estamos cozinhando, aparentemente estamos fazendo atividades materiais, mas não é assim. Preste atenção, nós vamos evitar ações materiais, mas nós não podemos evitar de adorar Bhagavan, não podemos evitar de cozinhar para Bhagavan, não conseguimos evitar atividades. Então, por isso ele fala Jnana Karma Adi Anavritam, ou seja, sem ser coberto, né? Por Jnana e Karma. Anukulena Krishna Nushila não significa que todas as nossas ações, tudo que a gente faz,
deve ser favorável para Krishna, Guru. E Anukul é outro nome para Radharani, porque qualquer coisa que Radharani faça deixa Krishna feliz. Sempre. Krishna está sempre feliz com todas as atividades de Radharani. É por isso que aqueles que estão seguindo Radharani, nós podemos falar de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur também neste meio. Ou seja, Anukulena Shilam significa ações favoráveis a Krishna. Bhaktir Uttama. Então, de acordo com o que os nossos devotos dizem que é favorável, a gente deve agir, porque por nós mesmos nós não sabemos, né, o que Krishna gosta ou não. Então, no segundo verso do Srimad Bhagavatam, Srila Sridhara Goswami Maharaj quis nos explicar, como eu estava dizendo, que Prodita Dharma significa esse Dharma que está além, até mesmo de Mukti. Então, de acordo com o Gaudiya Siddhanta, se a gente quiser entender o Mukti a partir do Gaudiya Siddhanta, se a gente quiser ter o significado científico de Mukti, né? O significado geral é sair do sofrimento, sair do cativeiro de Maya, mas a definição exata é no Bhagavatam, segundo canto, capítulo 10, verso 6, a gente vê. Sarupena Bhavashriti. Ou seja, quando a diva ela percebe que ela é uma serva eterna de Krishna, este é o verdadeiro significado de Mukti. Quando ela entende, eu sou um servo de Krishna, eu venho de Krishna, eu não tenho nenhuma existência separada de Krishna, eu sou controlado por Krishna, direta ou indiretamente, sou sempre controlado por Krishna, então eu devo obedecer Krishna. Este é o ponto. Se elas puderem obedecer Krishna, servir Krishna, então Jiva Goswami diz, mesmo quando as almas são condicionadas, a Swarupa delas existe, mas elas não podem perceber porque elas estão, a Swarupa está coberta pela ignorância. Ou seja, existe uma cobertura fina, sutil, e uma cobertura densa. Corpo denso, corpo sutil. Dessa maneira, elas não conseguem perceber a sua Swarupa, a sua identidade eterna. Porque como a Jiva, né, vem da Tatastha Shakti, ou seja, da energia marginal do Senhor, né, Jiva Goswami está dizendo isso. Sarupena Vyavasthiti Artho, Jiva Goswami was writing meaning of this Sarupena Vyavasthiti. Jiva Goswami was speaking Sarup Sakkhatkar. Follow. Sakkhatkar. Jiva Goswami was writing, what do you mean Sarupena Vyavasthiti? Sarup Sakkhatkar mean, who are you? To understand from heart, who are you? Jiva Goswami está dizendo, entender de coração quem é você. Ou seja, qual é a sua Swarupa, a sua identidade eterna. Porque na condição condicionada,
A diva, ela é a potência marginal de Bhagavan. E devido a ela ter essa propriedade tatasta, ou seja, marginal, ela não consegue estar na sua swarupa, na sua identidade eterna. Ou seja, elas têm essa propriedade de Tatasta Shakti e por isso elas não conseguem perceber, não conseguem se estabelecer na sua identidade eterna. E Jiva Goswami diz, embora a diva esteja na condição condicionada, presa à Maya, a sua swarupa eterna, a sua identidade eterna já existe. Jiva Goswami está dizendo que a swarupa da diva está intacta, mas a diva não consegue perceber porque ela tem algum título de Maya que está contaminando ela. É por isso que o conhecimento de Sambandha, ou seja, de quem ela é, de quem é Deus, qual é o relacionamento, né, entre ela e Deus, fica encoberto pelo corpo sutil e pelo corpo denso. Então, as divas nessa condição não conseguem perceber a sua swarupa eterna. Agora nós vamos tocar o 9º verso que vai glorificar o Harinam. Jayati Jayati Namananda Rupam Murarir Virormito Nijo Dharma Dhyana Puja Adi Yatnam Kathamapi Sakit Atvam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritamekam Jivanam Bhushanam Me Jayati Jayati Namananda Rupam Murarir Virarmita Nijo Dharma Dhyana Puja Adi Yatnam Kathamapi Sakit Atvam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritamekam Jivanam Bhushanam Me. Now Sanatana Goswami going to explain about the glories of Harinam. Agora Sanatana Goswami está explicando as glórias do Harinam. We will have to take shelter of Harinam. Porque, no fim das contas, nós temos que nos abrigar em Harinam. Não há outra maneira. Do contrário, sem nos abrigar em Harinam, a gente nunca vai alcançar Rupa Nuga Bhajana, Raga Nuga Bhajana. Ou seja, por fim, a gente tem que se abrigar em Harinam. Na verdade, desde o início também, mas nós não conseguimos porque não somos sinceros. Varnasam Dharmo Dhyan, all worshipping puja, going to avoid all these things, aquele que está evitando, né, a prática de austeridades, do Varnashana Dharma, os procedimentos de controle da mente, adoração de deidade. Ou seja, para adorar a deidade você tem que coletar vários itens. São todos esforços inúteis, porque em Kali Yuga todos os objetos são contaminados. A mente é contaminada, todos os objetos que você coleta são contaminados, não há pureza. Você quer fazer um yagya para Bhagavan, abhisheka de Bhagavan, mas o ghee está contaminado com gordura animal, pode ser, né? Qualquer coisa que você vai coletar, tudo está contaminado. Então, nós estamos glorificando Harinam Prabhu.
Está falando ali essas pessoas que vão evitar meditação, adoração, seguir a Varnashana Dharma, ou seja, Yagya, que é muito difícil de fazer, e se alguém comete algum erro, ela pode ser punida. Ele diz, todos os tipos de problemas, de erros podem acontecer enquanto a pessoa estiver fazendo Yagya. E é por isso que Mahaprabhu mesmo disse que Harinama Sankirtana é o maior dos processos. Nama Sankirtana, cantar o santo nome. Mahaprabhu não estava ocupado com Archana, com a adoração da deidade. Quando ele era um estudante, estava manifestando a lila de um grihasta, às vezes ele adorava a deidade. Mas depois estabeleceu este processo incomparável, único, do Nama Sankirtana. Estabeleceu este Siddhanta. Então, as almas condicionadas se dão esse trabalho de seguir o Varnashana Dharma, se dão o trabalho de controlar a mente por meio da meditação, tentando controlar a mente. E sobre puja, a pessoa tem que coletar vários artigos. Então, todas essas dificuldades, Mahaprabhu está além disso tudo. E de qualquer maneira, se qualquer ser vivo falar este nome, ela pode alcançar a libertação, Mukti. Vocês podem se lembrar que em Saptagram, na vila de Raghunatha Das Gosai, teve um debate ali sobre as glórias do Harinam. E Haridas Thakur foi lá glorificar o Harinam, falando que Harinam está acima de tudo. E algum Gopal Chakravarti, um erudito, estava discutindo, não aceitou o comentário de Haridas Thakur. Haridas falou que Namabasa, um semblante do santo nome pode dar mukti. E aquele homem lá não aceitou. Falou, nossa, a gente está se dando tanto trabalho, fazer tantas coisas. E você diz que uma sombra do santo nome pode te dar mukti? Não, isso não é verdade. Se for verdade, eu vou cortar o meu nariz. E se não for verdade, você vai perder o seu nariz. E as pessoas falaram, poxa, você não pode falar isso, você está cometendo uma ofensa aos pés de lótus de Haridas Thakur. E Haridas Thakur falou, por que você não acredita? Eu estou falando do Shastra. Todos ali ficaram contra aquele homem e o Haridas falou, olha, esse homem está ocupado com interpretações lógicas. A mente dele está ocupada com lógica, o que a gente pode fazer? Não se sintam tristes por causa disso. E aí, depois de 2 dias, aquele homem desenvolveu uma leprose. E o nariz dele derreteu. Devido a essa lepra, porque ele tinha desafiado, Haridas Thakur. Então veja, muitas vezes Haridas e Mahaprabhu
Mahaprabhu, para estabelecer as glórias do Harinam, Mahaprabhu quis fazer várias perguntas para Haridas Thakur. Ele falou, Haridas, como é que os muçulmanos podem ser beneficiados? E Haridas falou, Prabhu, de qualquer maneira, eles estão falando Haram. Eles não estão falando Harinam. Mesmo assim, na cultura deles, às vezes eles falam Haram. E por essa palavra Haram, que é muito boa de se ouvir, embora eles não estejam falando Harinam, né? Eles falam Haram significa porco, na verdade. Aqueles que comem o porco, não é? Então eles estão falando. Então Haridas está dizendo, né? Embora eles não tenham interesse em cantar o Harinam, quando eles falam essa palavra Haram, é como se eles estivessem exclamando Haram. Ou seja, embora eles não estejam falando o santo nome diretamente, eles estão cantando indiretamente. Nama Abhasa Mukti. Ou seja, o semblante, a aparência do santo nome pode dar Mukti. Sanketam parihasam stobam helanameva Vaikuntha nama gahanam aseshaga haranam vidu. Sanketam parihasam stobam helanameva Vaikuntha nama gahanam aseshaga haranam vidu. Indirectly or in joking mode. Indiretamente ou num tom de brincadeira, sem atenção, se de qualquer maneira alguém cantar o Harinam, a pessoa, né, cantar esse Nama Abhasa, a pessoa pode alcançar Mukti. E então, depois disso, Mahaprabhu perguntou, e aquelas árvores e pedras da floresta, como eles podem alcançar a libertação? Aí Haridas falou, Prabhu, você não está lá cantando o Harinam? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então Haridas está dizendo, quando você passa lá cantando Harinam, esta vibração sonora pode tocar aquelas árvores e pedras. E se em um local aberto você puder ouvir o eco, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Isso não é o eco, na verdade, é a resposta desses seres. Stabar, those who are trees and rocks, they are giving answer. Yam bravayannamanapetamapeto krityam daipayana virahakatar ajuha putreti tanamaya tayatarabo vinedam tang sarvabhuta hridayam munimanatas Yang bravayannamanapetamapeto krityam daipayana virahakatar ajuhava putreti tanamaya tayataravo vinedam tvang sarvabhuta hridayam munimanatasmi. The example very good. Este exemplo é muito bom. Quando Shukadeva Goswami estava indo embora, he was busy with Nirgun Brahma. But still when Shukadeva Goswami, ele estava absorto no Brahman sem qualidades, Brahman impessoal. Então ele fugiu de casa, Shukadeva Goswami, e Vyasadeva pensou, né? Poxa, mas ele é um candidato perfeito. Então, Vyasadeva estava muito interessado em trazê-lo de volta.
Mas Shukadeva Goswami não tinha nenhum interesse, estava correndo para a floresta, cruzando os rios, colinas e tudo mais. E Vyasadeva correu atrás dele, gritando: "Oh meu filho, volte!" Ou seja, depois de nascer, normalmente se faz um sanskara, né? Uma cerimônia, e nem isso ele fez. Shukadeva Goswami já saiu correndo, ele não tinha nenhum interesse, nenhum sanskara, nada. E Vyasadeva chamando seu filho: "Oh meu filho, volte!" E naquele momento, o nosso comentador, Srila Vishwanath Thakur, está dizendo que as árvores e pedras estavam respondendo como se fossem Shukadeva Goswami. Quando Vyasadeva estava chamando de coração: "Oh meu filho, volte, volte!" E era como se ele estivesse recebendo uma resposta. Ele ouvia: "Kaputra, Kaputra." Quem é filho? Quem é pai? Ou seja, tem essa filosofia muito interessante aí. Como se o eco estivesse o fazendo se questionar quem é o filho, quem é o pai. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que são animais, tudo bem, eles podem ouvir o santo nome, mas e as pedras? E Haridasa está dizendo, né? Então veja que tecnologia avançada Haridasa estava se referindo naquela época. Vocês não conseguem nem entender. Hoje vocês veem que se eu falar Harikatha, esta vibração sonora pode até ir para a América, para a França, para a Europa. Então Haridasa Thakur era muito inteligente. Ele falou, Prabhu, se você está falando Harinam, Hare Krishna, né? Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Quando ele está cantando o santo nome, esta vibração sonora pode atingir todos os locais. Então, aqueles que têm a chance de tocar essa vibração sonora, todas as entidades vivas, qualquer nível de consciência que elas estejam, como no próprio Jaiva Dharma, né, explica que tem as entidades vivas com a consciência totalmente dormente, as pedras, e essas gradações de consciência. Né? E a consciência vai aumentando pelo esforço do bhajana. Ou seja, bhajana significa isso, significa desenvolver a consciência. Você não pode manter a sua consciência, manter ela no mesmo nível como era 10 anos atrás. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Até mesmo um Harikatha puro vocês não gostam porque você tem algum interesse partidário. Ou seja, bhajana significa aumentar a sua consciência, desenvolver a sua consciência até o nível máximo
Purna Chaitanya Vastu. Do Chaitanya Charitamrita, nós vemos que todo este mundo está pleno de consciência. Mas, ao mesmo tempo, se o mundo inteiro não tem nenhum conhecimento sobre Chaitanya Mahaprabhu, nós não podemos dizer, não podemos admitir que eles são realmente conscientes. Embora as pessoas possam memorizar todos os Shastras, se eles não tiverem nenhuma ideia clara sobre quem é Chaitanya Mahaprabhu, se não estiverem em contato com essa personificação da consciência pura, nós não podemos admitir que eles são realmente almas conscientes. Embora estejam memorizando todos os Shastra, mesmo assim elas vão ter que vagar vida após vida por uma infinidade de tempo, por um tempo infinito, vagando nessa vida material. Ou talvez nesta vida, se a gente tiver a chance de ouvir Harikatha, e se nós não formos sinceros, nós podemos perder esta oportunidade. Esta é a condição deste mundo. Então, Haridas Thakur estava falando 500 anos atrás, em média. E o que Haridas Thakur estava querendo dizer é que quando Mahaprabhu fala Harinam, ou seja, quando essa vibração sonora de Mahaprabhu falando Harinam chega nas entidades vivas, isso vai beneficiar essas entidades vivas. E Mahaprabhu ficou muito feliz ao ouvir isso. Jayati Jayati Namananda Rupam Murarir Viromito Nijo Dharma Dhyana Pujati Jatnam Kathamapi Sakit Atyam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritamekam Jivanam Bhushanam Me. Full decoration of devotional life is Harinam Sankirtan. Nothing else. A vida devocional é plenamente decorada com o santo nome de Krishna. Posso dar incontáveis exemplos que, de alguma maneira, se a pessoa não conseguir nem mesmo falar o santo nome de maneira apropriada, se a pessoa só conseguir falar Ha e morrer, mesmo assim ela pode alcançar o resultado que ela quis dizer. Então, de alguma maneira, se alguém conseguir falar este santo nome, pelo menos uma vez, ele pode dar o seu resultado. Tantra means the arrangement of your chagya. There is mistake. There is all articles. Então, em todas essas outras práticas, pode haver defeitos. Ou seja, você está coletando artigos para fazer yagyas, defeitos na meditação. Mas o seu Nama Sankirtana, o cantar do santo nome, é um fator compensatório. Como
Um devoto veio até Srila Sridhar Goswami Maharaj muito tempo atrás e ele falou, a gente ouviu de Prabhupada de que todos têm que cantar 1 lakh Harinam, 100 mil nomes. E o nosso Acharya também disse 1 lakh Harinam, mas quando a gente pode cantar Harinam 100 mil nomes? Porque nós estamos ocupados o tempo inteiro, não temos tempo para cantar 1 lakh. Eles estão sempre falando, faça serviço, faça serviço, faça serviço. Ou seja, um brahmachari, na condição condicionada, eles devem estar ocupados em serviço o tempo inteiro. Tem um artigo de Srila Vamana Goswami Maharaj que nós vamos publicar em breve. Artigos de Goswami Maharaj. A gente publicou anteontem um artigo de Goswami Maharaj, onde Prabhupada estava glorificando Goswami Maharaj como um verdadeiro Goswami. Enquanto nós estamos criticando ele, criticando o Sridhar Goswami Maharaj, enquanto Prabhupada estava glorificando eles. Prabhupada falou, Goswami, dessa maneira nunca vi. Mas algum outro acharya está criticando ele, criticando todo o nosso Guru Varga. Então veja esse artigo e você vai ver como Prabhupada glorificou o seu discípulo. Isso é etiqueta devocional. Então, você pode ver esse artigo e nós vamos publicar dia após dia artigos de Vamana Goswami Maharaj, Madhava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj. Dia após dia nós vamos publicar. Tem esse artigo de Vamana Goswami Maharaj dos 100 anos dele. Então a gente sabe que o santo nome é o maior dos processos. Então o devoto estava ali perguntando como a gente pode completar 100 mil voltas, 100 mil nomes. E Sridhar Maharaj disse, ele falou, veja, se você puder, se você realmente não tem tempo, ou seja, eles estão falando para você fazer seva, tal, né? Você tem que fazer o serviço. Mas aí você não consegue completar a sua cota dos santos nomes. Então, mas esteja certo que, meu filho, Harinam e Seva são fatores compensatórios. Sridhar Goswami Maharaj estava explicando. Ele fala, por que você está cantando mais Harinam? É para você ter mais e mais Seva. E por que você está fazendo mais e mais Seva? Para você poder, para que o Harinama possa dançar mais e mais na nossa língua. Você faz mais e mais serviço para ter mais inspiração para cantar Harinam. Então não fique chateado. E quando algumas pessoas criticavam Srila Krishna Das Babaji Maharaj, ele entendia, que as almas condicionadas não conseguem cantar só Harinam, então elas devem fazer algum serviço. E aí Sridhar Goswami Maharaj diz, olha, vocês estão fazendo serviço com a mão, não é? Então vocês podem com a boca cantar enquanto isso. Se vocês realmente não conseguem cantar 100 mil nomes, talvez vocês podem contar. Vocês podem contar 50 mil nomes e depois, enquanto fazem serviço, vocês vão cantando dessa maneira, Ou seja, vocês estão fazendo serviço com as pernas e braços, mas a sua boca está ocupada com tópicos materiais. Então, por que vocês não cantam o santo nome?
enquanto estão na estrada, cozinhando, lavando utensílios, por que vocês não cantam? Então é possível fazer ao mesmo tempo. E, se você for ver dessa maneira, você pode cantar mais do que um lakh. Mas Prabhupada nos instruiu a cantar um lakh na Japamala. Essa é a instrução de Prabhupada. Então nós devemos fazer isso, não podemos evitar de fazer isso. Dessa maneira nós podemos dar vários exemplos de como o santo nome é efetivo. E o Bhagavatam, que é a maior das evidências, diz: Nama sankirtanam yasya sarvapaha apapurnasanam pranama duksha samanam tang namami harim param. You know it very well. Você sabe muito bem. Nama sankirtanam yasya kasho. Nama sankirtanam yasya kasho. Krishnasya. And in this respect it is very good to say, because if you don't know this Siddhanta, is very dangerous. E é muito bom explicar isso, porque se vocês não souberem esse Siddhanta, é muito perigoso. Então, Krishna Nam, o santo nome, o nome de Krishna, é a fonte original de todos os outros nomes, como Vishnu e todos os outros nomes. Brajendra Nandana, qualquer outro nome. Nanda Nandana. Preste atenção, qualquer outro nome. Tem muitos nomes, Madhusudan. Tantos nomes você pode ver. Mas Krishna Nam, o nome de Krishna, é a fonte de todos os outros nomes, até mesmo de Narayana. Krishna, o nome Krishna é a fonte de todos os Harinams. Assim como Vrindavan Dham é a fonte de todos os Dhamas. Como Ayodhya, Srirangam, todos os Dhamas. E Vrindavana Dham é a fonte de todos os Dhamas. Vocês devem saber muito bem disso. So nama sankirtanam jasya sarva prapa purnasanam pranama duksha shamanam tam namami harim param. From Bhagavatam. Do Bhagavatam diz esse verso. Esse é o Siddhanta conclusivo do Srimad Bhagavatam. Que o santo nome dá todos os benefícios. And when this question, Sukdev Goswami, in front of Sukdev Goswami, Parikshit Maharaj putting na, and Nama Sankirtanam Jasya Sarva Papa. Follow. Anabriti Sabdat, Anabriti Sabdat, Anabriti Sabdat, Anabriti Sabdat in Vedanta. By repetition, Anabriti Sabdat, Anabriti Sabdat. Parikshit Maharaj fez essa pergunta, né, para Shukadeva Goswami. E o Vedanta Sutra diz Anavriti Sabdyat, ou seja, a partir do som transcendental do santo nome Anavrit Shabdyat, você não vai precisar voltar para o mundo material. Ou seja, esse ciclo de nascimentos e mortes pode ter um fim. So atho prichami sanksiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam niyamanasya sarvatha. This was the question now by Essa foi a pergunta, né, de Parikshit Maharaj. Várias vezes eu já falei sobre isso. Atho prichami sanksiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam niyamanasya sarvatha. What Parikshit Maharaj diz qual sadhana bhajana a gente pode fazer para alcançar o melhor objetivo, que vai dar o melhor efeito. Ou seja, o homem é mortal. Então, qual é a prática que vai nos dar o maior benefício?
Yoginam Napaniratam Harir Nama Nukirtana. Follow. Here we know very well, we know it very well, that Shukdev Goswami is giving answer to Parikshit Maharaj to this question. Então, Shukadeva Goswami está respondendo esta pergunta de Parikshit Maharaj. É uma pergunta muito importante. E a resposta de Shukadeva Goswami, ele respondeu Harinama Sankirtana. Se você quiser tornar a sua vida perfeita, Harer Nama Anukirtana. Anukirtana. Ou seja, não é cantar caprichosamente. Você deve estar sob a orientação do Guru Varga. E cantar o Santo Nome sob a orientação do Guru Varga. Esta é a conclusão final de todos os Rishi Munis. Se você quiser tornar a sua vida perfeita, e se você quer se tornar destemido, não há outra maneira. A única maneira é cantar os santos nomes, as glórias do Senhor, sob a orientação do Guru Varga. Essa é a conclusão de todos os Rishi Munis. Hare Nama Nukirtana. Hare Nama Nukirtana. So, Hare Nama Nukirtana means, first of all, Hare Nama Nukirtana, we can understand Harinam Sankirtan, Hare Krishna, this Sankirtan. And after that, Harinam, Harikatha, all other Sankirtan, Hari Hare Nama Krishna, Jadavai Nama, Jadavai, Madhavai, Keshavai Nama, Gopal Govinda Nam, Siva Dusan, Giridhari Gopinath, Madhanama. This all, Gopal or other Nam coming, but Krishna Nam is topmost. Ou seja, Harinama significa, primeiro de tudo, o Mahamantra, Hare Krishna, também todos esses outros mantras que cantam os santos nomes, também Harikatha. E nós podemos concluir que Hare Nama Anukirtana. Bem, primeiro de tudo o Harinama. E alguém fala, a gente não consegue, quer dizer, as pessoas falam que a gente não pode cantar o Mahamantra em voz alta. Mas isso é uma concepção errada. Quem te disse isso? Haridas Thakur cantava 100.000 nomes em silêncio. Depois ele cantava 100.000 nomes com apenas a língua mexendo, bem baixinho. E depois ele cantava 100.000 nomes em voz alta. Uchaishwari. Ele falou para Mahaprabhu, né, que quando você canta em voz alta, todos os animais, os seres vivos que estão próximos, eles podem ser beneficiados também. Então, por que não cantar assim? Então, posso dar muitas referências. Quem te disse que não se pode cantar Harinam em voz alta? É uma concepção totalmente errada. Aqueles sarradias dizem, não, a gente não pode cantar. Mas, poxa, se o próprio Haridas Thakur cantava 100.000 nomes em voz alta, 100.000 nomes em silêncio e os 100.000 nomes sussurrando. Cantava 3 lakhs por dia. E Mahaprabhu mesmo costumava cantar alto e dançando. E quando Mahaprabhu estava em Varanasi, diante de Prakashananda, ele falou,
Olha, um dia eu tive que perguntar para o meu Gurudeva, Gurudeva, que mantra é esse que você me deu? Então aqui também tem uma evidência, né? Quando eu faço japa, eu canto. Eu canto esse mantra e eu fico louco. Eu começo a cantar em voz alta, Hare Krishna, e dançando. Esse mantra que você me deu é tão poderoso. Se você cantar este mantra de coração, muito rapidamente você pode desenvolver este poder, desde que você receba esse Mahamantra de um Sadguru, de um Guru genuíno. Se não for uma pessoa que está estabelecida em Haranam, não tem nenhum valor. Se qualquer pessoa for dar um mantra, essa pessoa tem que estar estabelecida neste mantra antes de tudo. Do contrário, ela não tem o direito de conceder o mantra. Se a pessoa não está estabelecida no plano de realização, seja de realização espiritual, né, desse mantra, que mantra essa pessoa pode dar? Seja aquela pessoa que alcançou a perfeição daquele mantra, que está cantando aquele mantra com atenção plena, ele pode dar o mantra. Então, se você receber este mantra de um Siddha Mahatma, uma pessoa que está estabelecida em Bhajana, claro que você pode obter os resultados. E entre todas as 64 práticas devocionais que são prescritas, Mahaprabhu está dizendo: Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padu Sevanam Archanam Bandhanam Saksham Atmo Nivedanam. Mahaprabhu está dizendo que existem 9 principais. E dessas 9, Mahaprabhu mostra 5. Dambas, Harinam, Damba, Sadhusanga, Harikatha, all, you know. This party, if seja morar no Dhamma, associação com devotos. Be careful, Jiva Goswami speaking. Suppose you are cooking. Suppose you are doing. Jiva Goswami está dizendo: suponha que você esteja adorando a deidade, ou esteja cozinhando, ou esteja comprando algum vegetal no mercado, esteja plantando, ou mexendo nas plantações, qualquer serviço. Jiva Goswami diz: se você estiver fazendo qualquer outro seva, todos esses sevas devem ser feitos com a ajuda do Sankirtana. Qualquer prática devocional que você esteja fazendo, você deve fazer com a ajuda do Harinam Sankirtana. Talvez você esteja cozinhando, ou você esteja limpando o templo, esteja fazendo qualquer serviço. Você deve fazer junto com Nama Sankirtana, ou seja, cantando os santos nomes ao mesmo tempo. Essa é a conclusão que Jiva Goswami nos dá. Então, se abrigar no santo nome é muito importante. Qualquer prática devocional que você faça, você tem que estar abrigado no santo nome. Né? Jiva Goswami diz, todos os acharyas prévios disseram. Então, sem o santo nome, sem se abrigar no santo nome, você não pode ser bem-sucedido. Follow. So many Kirtan Bhaktivinoda Thakur writing Namasraya to establish Namasraya Bhakti.
Ishad Vikasipuno is Kirtan. Harinam Dhari Katabal. Jayo Jayo Harinam Chidananda Mitodam Paratato Aksharo Yakaro Nijajane Kipa Kori Namarupe Abotori Jivedaya Korile Aparo Jayo Hari Krishna Nam Jagojano Subhisram. Follow, very nice, very nice. É um kirtan excelente de Srila Bhaktivinoda Thakur. Amanhã a gente pode falar sobre, hoje não temos tempo. E vamos falar aqui que Shukadeva e Parikshit estavam conversando. Jadbandanam jad sravanam jadarhanam lokasya shadda vidunoti kalmasam tasmai shubhatra sabase namo yat kirtanam, I mean Krishna Sankirtan, yat kirtanam jasmaranam, we are going to do Sankirtan, yat kirtanam we are going to do Kirtan of Krishna, yat kirtanam jasmaranam jadikshanam. You are going to look at Krishna, just Smaranam. You are going to remember. Então, ao cantar o santo nome de Krishna, você vai se lembrar de Krishna. E aí você vai adorar Krishna. About whom Harikatha and Harinam you are hearing, Jad Arhanam, you know, you are going to do Arsip, Lokasya Shadda Vidunoti Kalmasam, immediately instant, going to clean your heart. E imediatamente isso vai limpar o seu coração, vai te libertar de todo o perigo. Vai limpar de qualquer contaminação. Vai limpar imediatamente de qualquer contaminação, qualquer impureza. Vai te dar estes bons auspícios. E sobre Kapila-ji Maharaj, também tem muitos argumentos. Yat prahavanat jasmaranat api kachit shad opi shadda savanaya kalpate kutaha punaste bhagavan nudarshanat. It is written. Follow. Devahuti going to speaking to Kapil. Devahuti falou para Kapil Maharaj. Nam Sravan Kirtan. A sua prática de cantar e lembrar o santo nome, né, ela presta reverências aos pés de lótus. Mesmo pessoas de casta muito baixa, as pessoas, mesmo Chandal, uma pessoa de classe muito baixa, pode se purificar totalmente. Ela se torna tão pura nesta vida mesmo, imediatamente, ao cantar, se lembrar do seu nome. E se torna qualificada para fazer Jagya. Rei Bhagavan, se alguém ver os seus pés de lótus, Jasmaranat api kachit shado yopi shadda savanaya kalpati kutaha punaste bhagavan nudarshanat aho bato sapajopi garyan jajjivhagre vartate namatu vyam te pustapaste juhuvu susnuraya Brahmyano chu namu grunanti jete. What name? Aho bato. What to speak more? Aho bato. Sapachotu Goriyan. If is sapach, he used to take the meat of. Ele está dizendo, até mesmo aqueles que
costumavam comer carne de cachorro se tornam pessoas muito elevadas. O que dizer mais? A pessoa costumava comer a carne de cachorro. E se ela falar o seu nome, pronunciar o seu nome, ela se torna muito pura. Mesmo tendo vindo de uma família de comedores de cachorros, ou uma família muito baixa. Porque o que ela fez de austeridade já é o suficiente. Apesar de ter nascido numa família muito baixa, essa pessoa se tornou muito qualificada porque o seu santo nome já está dançando na língua dela. Aquela pessoa que fala, pronuncia o seu nome, certamente ela já fez o suficiente de austeridades, suficiente de sacrifícios. Ela já visitou todos os locais sagrados. Ela já estudou todo o Veda, Vedanta. E o resultado final de tudo isso é que o santo nome dança na língua dessa pessoa. Então a gente pode concluir que essa é uma pessoa elevadíssima. Esse verso é do 7º canto. E se um Vipra, se um Brahmana tem 12 qualidades, né? Os Brahmanas, normalmente, eles têm 12 qualidades que se diz nos Shastras, né? Mesmo assim, se ele não tiver devoção por Krishna ou por Vishnu, então nós não podemos compará-lo, nem mesmo com esse descendente de... esse comedor de cachorros, né? Que já desenvolveu devoção por Krishna e que está falando o santo nome de Krishna. Aho bato sabajadopi gariyan jajju hagre vartate namato vyam Essa pessoa já fez o suficiente de austeridade, sacrifícios de fogo, estudo védico, peregrinações. Ela se tornou extremamente pura. Te pustapasteyu juhuvu susnuraya brahmanu churnamo grinanti jete. Who is speaking Harinam? Also Suta Goswami was speaking to Sanat in first canto, first chapter. E no primeiro canto, primeiro capítulo, Sutadeva Goswami diz para Sanaka Rishi, Sutadeva Goswami diz que ele fala, o que dizer mais? Se a pessoa nem consegue falar o Harinam claramente, ela queria falar, mas não conseguiu, mesmo assim, a gente tem o exemplo de Ajamila, por exemplo, né? We cannot expect Ajamil to do Harinam, but, Tikaka, they are speaking. Ajamila não ia cantar Harinam, mas os comentaristas dizem que ele queria chamar o seu filho, Narayan. E os comentaristas dizem que ele não queria falar o nome de Bhagavan.
Mas, né, toda a vida dele ele estava falando, né, o nome de Narayana, ou seja, quando o filho nasceu, ele falava: Ei Narayana, vem aqui tomar prashada comigo, Ei Narayana, fique quieto. Todo o tempo ele falava o nome do filho dele. Sempre ele estava pronunciando o nome de Narayana. Então, quando ele estava no momento da morte, ele falou, ele estava quase tocando Harinama, ou seja, o Santo Nome estava quase frutificando. E aí, por isso, os associados de Vishnu, Vishnudutas, vieram para libertá-lo. Eu posso falar isso claramente amanhã. Então, agora algo muito importante de entender. Que mesmo se a pessoa não estiver colocando todo o esforço, né, devido a alguma circunstância, a pessoa falou o nome. Imediatamente ela pode se libertar. Vimuchetana, ou seja, uma libertação muito especial. Ou seja, no fim das contas, ela vai desenvolver Bhakti. Vishesh Mukti. Ou seja, Mukti, a gente já falou que é o significado especial de Mukti é entender que você é um servo de Krishna. Você não teme a morte, todos temem a morte. Todos temem Jamaraj. Jamaraj a qualquer momento pode vir e levar você. Então, aqueles que cantam este santo nome, o próprio Yamaraj tem medo deles. O próprio Yamaraj falou para os seus servos: não vão até essas pessoas que estão cantando o santo nome, Harinam. Amanhã a gente pode falar sobre isso. E, em última análise, o objetivo do Brihad Bhagavatamrita é nos guiar por todos esses humores de Bhagavad Bhakti. E Sanatana Goswami Pada, nosso acharya de Sambandha Gyana, quis nos dar essa concepção clara para que a gente entenda o que é Bhakti, quem é um acharya. No nosso entendimento, a gente acha que uma pessoa influente é um acharya. Se a pessoa não for famosa, influente, ela não é acharya. Embora ela esteja falando sobre a verdade absoluta. Né? Até mesmo vocês querem ignorar Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Ou seja, a gente não pode deixar de responder aquelas pessoas que estão ofendendo Goswami Maharaj, Vana Maharaj, porque veja o que Prabhupada falou sobre eles. Então veja. O próprio Jamaraj, o Deus da morte, tem medo de Krishna. Apanna Sanskriti in dangerous condition somehow is going to speak out the name of Krishna. Apanna Sanskriti Ghoram. Ghoram means dangerous flow of material life. E se alguém em alguma condição perigosa desta vida material de alguma maneira pronunciar o santo nome de Krishna, mesmo sem
a atenção devida, de alguma maneira ela pronunciar o santo nome de Bhagavan, e imediatamente ela se liberta de qualquer cativeiro, porque o próprio Yamaraj vai temer Apanna sanksitim ghoram jannama vivaso grinana tataho shadda vimuccheta jad vibheti swayam bhayam jannama dheya miyamano aturaha patano skhalano vivaso grinana puman vimukto karmargala uttamam gatim prapnoti yakshanti no tvam kalu janaha. What is it? I can discuss this point. Apanno, what is it? Apanna sanksitim ghoram jannama vivaso ginana tataho sadda vimuccheta jad vibheti swayam bhayam jannama dheyam briyamanu aturaha patano skhalano vivaso grinano puman vimukto karmar galo uttamam gatim prapnoti yakshanti notam kalu yana jannamadheyo savananukirtanat jat prabhanat jat smaranadapi kachit shvadopi sadda savanaya kalpate kutaha punaste bhagavan darshanat yat kirtanam jat smaranam jadikshanam jat bandhanam jat sravanam jadarhanam lokosya saddo vidunoti kalmasam tasmai shubhadra shubhase namo namah. Vancha kalpatarvase ke pasindevacha patitanam pavana bhaveshnabhyo namo.